Bom dia, meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas, da comunidade origem. Olá a todos que estão aqui em busca de mais conhecimento sobre a origem emocional de alguns sintomas do corpo, de algumas fragilidades, seja elas físicas ou emocionais. Estamos todos numa grande troca, uma grande busca de entendimento sobre a origem dos sintomas e queremos sempre buscar mais para auxiliar os nossos pacientes e por isso que estamos nessa grande troca aqui de conhecimento para que um possa ajudar o outro e nós possamos construir então um entendimento melhor sobre as patologias, sobre as enfermidades. Olá Dani, Denise, Lívia, Rose, sejam bem-vindas aí, a Lu, Natália. Hoje vamos falar sobre o contexto então da origem dos sintomas psiquiátricos. Eu vou tentar aqui fixar essa informação. Origem dos sintomas psiquiátricos. Baseado então na origem emocional dos sintomas, né? Então nós sabemos que existem várias formas de se olhar para esses contextos, existem várias metodologias, existem vários conhecimentos que possibilitam a gente entender a origem dos sintomas psiquiátricos, existem várias formas de se olhar através da psicologia, da psiquiatria, entre outras correntes do pensamento e que fazem com que às vezes a gente pense de várias maneiras as possibilidades que podem ser relacionadas então ao padrão, né, de origem de alguns sintomas psiquiátricos. Claro que cada metodologia acaba atendendo de uma forma diferente, olhando de uma forma diferente para esse contexto, mas aqui também, quando nós falamos das leis biológicas, do que o Hammer deixou de legado para nós, também temos uma forma de olhar para esses sintomas, olhar para essas fragilidades e também auxiliar os nossos pacientes a sair um pouco desse princípio, né, dessa alteração. Eu acho que o meu celular não está ajudando muito no contexto de fixar a informação. Então, se alguém for surgindo aí de novo na área do Instagram, eu vou avisando então nesse contexto então, do que é a aula de hoje. Então, nesse sentido, nós falamos então de psiquiatria, do contexto de sintomas emocionais. Então, geralmente eu falo muito dos exemplos de sintomas físicos, né? Sintomas, tem dor, tem sintoma de dor de cabeça, tem sintoma de dor no período menstrual, tem isso, aquilo, aquele outro. Mas a psiquiatria, nós falamos em alguns vídeos sobre isso, mas eu não falei a fundo do porquê que ela surge, né? Qual é o motivo que vai surgir um sintoma psiquiátrico. Por que uma pessoa vai sair de uma alteração de estar bem, um momento de estar bem, tranquilo, para às vezes uma agressividade, de estar bem e daqui a pouco partir por uma situação de alteração de uma depressão, por exemplo, né? Por que as pessoas podem oscilar entre alguns processos de mania, euforia? Por que elas podem oscilar sobre alguns comportamentos emocionais? E isso sempre vem de um contexto onde o Hammer coloca que, da mesma forma que os sintomas físicos aparecem, os sintomas emocionais também advêm de um processo relacionado a conflitos emocionais, de conflitos de traumas que são vividos baseados nas 5 leis biológicas. Eles vão passar pela situação de um conflito inesperado, vivido no isolamento, vai ter uma alteração bifásica da natureza, vai estar relacionado a uma situação de ou alteração em órgão, né? Então vai ter aquele triângulo lá que a gente sempre coloca, que é corpo, psique e cérebro. Então, ao mesmo tempo que há um conflito em fase ativa, vai haver uma alteração no cérebro, vai haver uma alteração no órgão e vai haver uma alteração relacionada ao psique, a forma com que aquela pessoa vivenciou aquela situação conflitiva para ela. Então, dependendo da forma com que ela vivenciou aquela situação conflitiva, ela vai desencadear um sintoma específico, uma disfunção específica e uma região, uma localidade específica também. Então, por isso que é importantíssimo nós, como olhamos, somos detetives da origem emocional dos sintomas, tentamos fuçucar lá, buscar os trilhos que vão nos deixar entender qual foi a base, a raiz daquele problema. Nós precisamos ter por base que cada emoção, cada percepção do momento vai influenciar um órgão específico.
vai influenciar uma alteração específica. Então, só para confirmar, tá dando para ouvir direito, tá dando para entender, para eu continuar esse processo. O áudio tá ok, o vídeo ok, e eu posso continuar só para eu saber aí de quem está assistindo, para que eu possa ter por base. Quem for perguntando também vai colocando sua pergunta embaixo, que eu vou, dentro do possível, respondendo essas informações. Claro que a psiquiatria é imensa, né? Alguém que faz uma residência de psiquiatria é muita coisa para estudar. A gente vai dar uma basezinha de algumas informações baseadas nas leis biológicas. Não vai ter como abordar todo e qualquer sintoma e alteração. Mas vamos colocar uma pincelada de informações. Então, quando nós começamos a estudar as leis biológicas, nós sabemos que existe um padrão de conhecimento, um padrão que nós vamos ser didáticos, né? Então, a gente vai órgão por órgão, tecido por tecido, passamos pelas 5 leis biológicas e aí vamos somando órgão por órgão, tecido por tecido para aprender um a um o conhecimento sobre ele. Mas depois, quando nós vamos atender um paciente, a gente sabe que cada região do cérebro tem uma relação específica com um centro de controle, é um centro de controle de um órgão específico, um tecido específico. Então nós temos várias regiões do cérebro, vários mapas do cérebro que vão estar relacionados a cada órgão específico do corpo. O Hammer ele observou nas tomografias cerebrais dos pacientes dele que existiam zonas de alterações ao mesmo tempo no cérebro e ao mesmo tempo no órgão daquele paciente. Mas o que é isso? Significa que existe um centro de controle de cada órgão ou tecido no cérebro que controla o funcionamento adequado de cada órgão e cada tecido. Então, se há uma disfunção, eu estou com uma gastrite. Se eu tenho uma gastrite, ao mesmo tempo eu vou ter uma alteração na região cerebral vinculado ao estômago. Então, ao mesmo tempo, tem uma alteração naquele local e há uma alteração com relação àquela região do cérebro especificamente. Claro que hoje talvez seja um pouco mais difícil de ser observado nas tomografias, porque às vezes a tomografia é feita com contraste, houve uma modificação nos tomógrafos e tudo mais. Mas lá naquela época, 30, 40 anos atrás, era muito mais fácil para o Hammer observar na tomografia alguns focos. E ainda tem especialistas no mundo que conseguem visualizar essas informações, por mais que não existem muitos cursos sobre o assunto. Até mesmo no Brasil nunca houve um curso a princípio de ensinar como se lê a tomografia baseado ao que o Hammer ensina. O que a gente aprende é o que é falado às vezes no curso, que é aprendido às vezes através do livro de Hammer. Nesse sentido nós temos então, esses focos que ficam ali presentes então no cérebro ao mesmo tempo que há uma alteração em órgão. E há uma diferenciação. Enquanto estamos em fase de estresse com alguma situação, os focos eles ficam como círculos concêntricos naquela zona cerebral. Então é como se você jogasse uma pedrinha na água e ficasse fazendo aquelas ondulações. Então é como se tivesse uma alteração rítmica daquela região específica do cérebro que vai gerar uma aparência no tomógrafo de uma determinada forma, como se fosse aquela pedrinha que cai e fica aquelas ondulações. Então esses círculos concêntricos vão aparecer ali naquela região do cérebro no tomógrafo, né? Então na tomografia. E ao mesmo tempo no órgão vai ter também uma alteração. Para alguns órgãos vai ter uma proliferação de células, para outros órgãos vai ter uma necrose tecidual. Então isso o Hammer observou aqui. Então a gente tem um primeiro conflito. E esse primeiro conflito, ele tende a gerar uma alteração com relação àquele órgão, àquela zona do cérebro específica. Então tem uma emoção vinculada ao cérebro e ao órgão. Então uma emoção específica, uma percepção específica vai alterar o órgão e o cérebro. Mas o que acontece? Nesse momento que eu tenho uma primeira frustração, um primeiro conflito, vamos pensar que a gente está numa parte ectodérmica, né? Então essa parte ectodérmica então seria o neocórtex, então os centros de controle com relação à parte ectodérmica. Então essa região recebe então uma alteração, um foco de alteração. Vamos falar que é um homem destro. Então ele teve uma gastrite, ele está uma alteração nessa zona aqui cerebral da lateral direita do cérebro, que ela é alterada. No momento que ela é alterada, a pessoa ela tem uma tendência de
parar de agir dessa maneira para agir de uma maneira diferente. Mas por que isso acontece? Porque se eu estou vivendo uma situação, eu estou tranquilo, eu estou vivendo minha vida e eu vivo uma situação de raiva, uma situação de contrariedade, significa que eu vivi aquela situação e se eu continuo vivendo aquela situação, quer dizer que eu não estou conseguindo lidar com aquilo da maneira adequada. Então, se eu continuo sem conseguir resolver aquele problema. Então, meu cérebro entende que se eu não estou conseguindo resolver aquele problema da maneira que eu sou, eu mudo a forma de agir com relação à situação para tentar lidar de uma forma diferente com a situação. Então, automaticamente, não é uma coisa, agora eu quero mudar a forma de agir porque do jeito que eu estou agindo não está dando conta. Não. O corpo, por si só, ele tem um programa instalado dentro dele que faz com que eu gere uma mudança comportamental inicial para que eu deixe de viver aquela situação da forma que eu estou vivendo. Então, se eu tenho uma relação de eu sou de ir atrás das coisas, confrontar, dar conta, tomar minha direção, e aí há uma situação de frustração, de contrariedade, porque daí eu acho um superior, eu acho um sócio que me boicota, que me trava, que me impede que eu faça as coisas do jeito que eu quero fazer, eu fico contrariado com aquela situação. Mas talvez naquele momento eu não possa reagir contra ele, eu não possa confrontar contra ele. Então é melhor eu mudar a forma de agir do que às vezes ser confrontante com relação àquele superior. Porque daí eu posso ser demitido, eu posso passar por um problema, eu posso passar por uma grande dificuldade. Então é melhor eu mudar a forma de lidar com aquela situação do que ficar batendo na mesma tecla que só vai me machucar. Então, se eu fico contrariado, a gastrite, vai corroendo o tecido, até gerar uma ulceração tão grande que pode me gerar um risco. Então, é melhor que eu mude a forma de lidar do que eu lide da mesma forma e cause um perigo à minha vida, à minha sobrevivência. Então, por isso que é um programa instalado dentro do nosso corpo, já vindo da evolução, que faz com que eu mude a forma de perceber as situações para mudar a frustração que eu tenho com relação àquele momento que eu estou vivendo. E isso é chamado ou de PET hormonal ou de relação com que compensação, por exemplo, eu compenso a minha ação de uma outra maneira. Então eu mudo a forma de lidar com aquela situação. Então nesse sentido, eu estou funcionando de aquisição, eu vou atrás, mas tem uma barreira que me impede de continuar. Então meu chefe, ou isso ou aquilo, se eu tomar essa direção vai ser problema para minha família. Então é melhor eu frear a forma de agir e mudar o lado cerebral de funcionamento para que eu diminua o meu estresse perante aquela situação, que eu possa talvez aceitar mais fácil, que eu possa lidar de uma forma diferente, que eu possa reagir de uma forma diferente. Então, por isso que nós muitas vezes agimos de maneiras diferentes em alguns momentos, devido à situação que nós estamos vivendo. Então, às vezes vale a pena eu agir dessa forma, às vezes não vale a pena. Então, meu cérebro automaticamente me faz agir de uma outra maneira. Eu falo sempre o exemplo assim, eu baixinho, da forma que sou, eu, por exemplo, estou dirigindo um carro, de repente vem um outro carro atrás e bate no meu. Então, eu fico possesso, eu fico bravo com aquela situação. Mas daí eu saio do carro, vou lá ver quem é que bateu no meu carro e eu vejo um cara subindo de 2 metros de altura. E aí, 2 metros para cima e 2 metros para o lado. Então, naquele momento eu vejo que não vale a pena confrontar, porque é um perigo à minha sobrevivência. Se eu brigar com ele, eu vou apanhar, eu vou sofrer. Então, é melhor eu mudar a forma de conversar com ele do que conversar agressivamente, porque isso vai representar um risco à minha vida. Então é melhor em alguns momentos a gente não bater de frente, só que isso faz com que eu mude o hemisfério cerebral de funcionamento para que eu possa lidar melhor com aquela situação, aceitar melhor aquela situação, reagir melhor àquela situação que está acontecendo. Então por isso que nós temos essa mudança de hemisfério cerebral, sabendo que o hemisfério direito tem o centro de controle dos hormônios masculinos e o lado esquerdo o centro de controle dos hormônios femininos. Então há uma tendência de um lado cerebral ser mais de aquisição, de ir atrás, de buscar e conquistar o meu território, e o outro lado é mais de aceitação, não confrontamento, mais apaziguar, mais proteger, mais acolher os meus próximos, né? Mais cuidado ali com os meus. Então, cada hemisfério tem uma energia de base
relacionado a uma ação ou uma aceitação melhor a um processo. Então nada é ruim. Às vezes é melhor eu confrontar e ir atrás do que eu quero, às vezes é melhor eu aceitar e ceder algumas situações, tudo para a sobrevivência. É a mesma coisa que na natureza. Se um leão corre atrás de uma zebra, o leão precisa ter uma ação para ter o alimento e uma zebra precisa fugir para sobreviver. Então, fugir em alguns momentos não é um problema. Ou confrontar e ir atrás do que eu quero, às vezes, não é um problema. Então, às vezes a gente precisa trabalhar de um jeito, às vezes a gente precisa trabalhar de uma outra forma. E tudo bem, né? Então, tem pessoas que são mais de esperar que me deem o meu espaço, tem outras que são mais de ir atrás, são empreendedoras, que vão e buscam o que querem. E tudo bem, tudo é algo necessário em determinados momentos. Então, eu falei que eu estou aqui, por exemplo, no contexto do estômago, da gastrite, então eu mudo o lado cerebral de funcionamento. Por quê? Se eu fico batendo a tecla sempre no mesmo processo, eu tendo a piorar o funcionamento daquele órgão e vai gerando uma disfunção até o ponto de gerar uma lesão intensa naquele órgão. Então, meu cérebro, aquele órgão está sofrendo, vamos mudar a forma de lidar com a situação do que às vezes ficar agindo da mesma forma e gerar um risco para nós. Então, vamos mudar o funcionamento. Agora, a partir do momento que a pessoa, relacionado ao mesmo contexto de córtex cerebral, por exemplo, ela vive, então nós temos uma situação de contrariedade territorial. Agora, ela vive uma outra situação no contexto de frustração territorial, no contexto da parte hormônio dependente. Hormônio dependente é todos esses órgãos laterais aqui, o centro de controle desses órgãos laterais do cérebro. E nós temos brônquio, a parte de artéria coronária, centro de controle do ritmo cardíaco, a parte relacionada à curvatura menor do estômago, vesícula, duodeno, ductos biliares e pancreáticos, a parte relacionada à bexiga, a relação do lado feminino, laringe, parte de veia coronária, parte do ritmo de controle, a parte da frequência cardíaca, na verdade, o centro de controle hormonal feminino, a parte do reto do intestino e a bexiga feminina. Então, esses órgãos, principalmente, são hormônio dependentes que têm relação a essa territorialidade. Então, se há um conflito agora, eu tenho um bloqueio com relação ao estômago. Agora eu começo a funcionar do outro hemisfério cerebral, porque agir da forma que eu estava agindo não estava funcionando. Então, era um risco a mim. Então, é melhor eu funcionar de outra forma. Agora, se eu tenho um segundo conflito, em outra circunstância, com outra pessoa, em outro estado, às vezes eu estou com relação ao trabalho, agora na família eu vivo uma situação de conflito territorial. Agora, eu posso viver um outro bloqueio do outro lado do hemisfério cerebral, fazendo com que, agora 2 vezes, eu tive um conflito territorial que eu não lidei bem. E eu continuo em estresse. Então, quando um tecido ele continua em fase ativa de estresse, então eu estou em estresse no estômago e agora eu estou em estresse com relação a outro órgão específico da outro lado. Por exemplo, vamos ter laringe. Então, se eu tenho um conflito de laringe ao mesmo tempo do outro lado, uma ameaça no meu território, uma ameaça que aconteceu com os meus, um medo territorial com relação aos meus familiares, agora eu posso ter uma situação simultânea dos dois lados. Eu não soube lidar com o mesmo padrão conflitivo, com situações parecidas, conflitivas, territoriais. E nesse momento, se eu não soube lidar com diferentes situações, o meu cérebro muda mais ainda o limiar de funcionamento. Então, o ritmo basal do cérebro, ele é alterado. Para que, ao invés de que eu tenha alterações com relação aos órgãos, agora eu tenho alterações com relação à emoção. Então, o que isso faz? Porque se eu tenho e continuo tendo fragilidade sobre aquele órgão, então o estômago vai continuar necrosando, eu vou continuar gerando uma úlcera, vou ter um sangramento que pode causar um risco. Agora na laringe, se eu continuar necrosando, continuar alterando a laringe, eu vou continuar desencadeando um aperto no peito, uma sensação, uma falta de ar, uma sensação de angústia, uma sensação de um aperto, um pouco de aperto, um pouco de incômodo, eu vou continuar alterando aquele órgão específico. Então, se eu continuar alterando, eu posso chegar a uma alteração mais intensa do que deveria e até chegar talvez a uma asma em risco para a região de laringe. Então, nesse sentido, para evitar que haja um risco intenso com relação à sobrevivência ou que aquele órgão gere uma grande disfunção, eu vou mudar a forma de lidar com a situação para agora sair de um sintoma físico.
Então esse ritmo basal do cérebro, ele altera para um contexto emocional. Então nesse momento, assim que há uma mudança desse ritmo basal, eu deixo de ter sintomas físicos. Então é uma coisa frequente que você vê no consultório. Ah, eu tinha bronquite até os 6 anos, daí de tanto tomar chá, eu melhorei daquela bronquite. Ah, eu tinha asma até os 5 anos, mas daí eu tomei um remédio milagroso e eu agora não tenho mais asma. Mas talvez essa pessoa pode ter melhorado? Pode, mas talvez essa pessoa pode ter mudado simplesmente o ritmo basal. E o que é essa mudança de ritmo basal? É ao invés de ela ter, por exemplo, em brônquio e laringe, o mesmo contexto de fragilidade, agora ela muda o hemisfério cerebral de funcionamento para que ela possa desencadear, então, agora um sintoma emocional, que nesse contexto de brônquio e laringe vai desencadear para ela um sintoma que é a relação de planante. Então, o que é isso, planante? Essa criança agora vai ter dificuldade na concentração. Ela vai ter dificuldade em prestar atenção na sala. Então preste atenção nos teus pacientes, aqueles que você geralmente avalia. Ah, ele teve bronquite na infância. Ah, será que depois, ali quando passou a bronquite aos 7, 8, 9 anos de idade, será que você não começou a ficar mais avoado? Começou a ter dificuldade mais de concentração na sala de aula? Começou a ter, às vezes, a sensação de ficar, às vezes, no mundo da lua? E muito frequente você vai observar isso, tá? Que muitos dos pacientes vão ter essa percepção, ah não, realmente eu mudei e agora eu comecei a ficar mais no mundo da lua, eu comecei a ter dificuldade na concentração. Então naquele momento específico há uma mudança do ritmo basal do cérebro para que ele deixe de ter um sintoma físico para um sintoma emocional. No caso que eu estava falando anteriormente, na curvatura menor do estômago e a região relacionada à parte da laringe, é uma constelação esquizofrênica que gera o que o Hammer chamava de constelação autista. Então esse contexto autista não significa, é o autista como a gente vê, o espectro autista, síndrome autista. É a base inicial do contexto autista, mas que todos nós muitas vezes passamos por isso, que é um contexto de em alguns momentos estar mais introspectivo, algumas vezes estar mais focado em alguma coisa apenas e não conseguir às vezes ter foco em várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu fico ali mais no meu canto, mais concentrado e produtivo ali com as minhas coisas. Às vezes eu não quero interagir muito com outras pessoas, eu quero ficar mais no meu canto. Então eu tenho dificuldade às vezes de me relacionar em alguns momentos específicos da minha vida. Então todos nós podemos passar por um momento mais introspectivo, um momento que não quer falar muito. Laringe é o centro relacionado à mesma região que tem o centro da fala. Então, às vezes pode ter uma situação onde eu não quero falar muito, eu quero ficar mais no meu canto, eu não quero expressar as coisas que me incomodam, as coisas que eu estou ali remoendo, me incomodando, eu quero ficar mais na minha, eu quero ficar mais sossegado. Então, alguém teve aqui esses momentos na vida? Então, um momento específico, ou várias vezes entrando nessa situação, diz eu aí, só para eu saber se tem gente aqui como eu. Então, eu tenho meus momentos que eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar só pensativo, porque eu estou numa contrariedade, e ontem foi um momento assim para mim, que eu estava numa contrariedade perante uma situação que aconteceu, que foi para mim inesperada, que foi para mim, eu recebi uma notícia de uma morte de uma amiga. Então eu recebo uma notícia, eu fico contrariado com aquela situação e ao mesmo tempo tem um senso de ameaça rondando. A gente sabe que tem uma ameaça rondando, tem uma situação inesperada com relação ao processo do Covid, com relação ao processo que está acontecendo hoje em dia. Então eu tenho uma ameaça, por mais que talvez a gente pense em algumas coisas, mas quando as pessoas próximas, alguém conhecido, entra num processo, alguém conhecido falece, a gente cria muitos pensamentos na cabeça. Então ontem sim eu estava introspectivo. Ontem eu estava contrariado, tive náusea, tive um mal-estar no estômago e ao mesmo tempo eu saí daquele mal-estar, já entrou um processo de laringe ao mesmo tempo e aí eu entro numa constelação esquizofrênica cerebral momentânea de autista, de querer ficar às vezes no meu canto, ficar pensativo,
racionalizando sobre as coisas, pensando sobre as coisas. Então, nesse sentido, nós podemos entrar nessas constelações momentaneamente, não que a gente fique a vida inteira. Às vezes a gente oscila, às vezes a gente tá, às vezes a gente não tá. Às vezes eu tô um pouco mais irritadiço, que eu tô na constelação agressiva, às vezes eu tô planante, que eu tenho uma constelação planante, que eu tô brônquios e laringe ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho uma situação que eu entro numa, sei lá, outras possibilidades de fragilidade, ou um pensamento sobre mortes, ou em algumas situações que eu estou desorientado, ou eu estou numa megalomania, ou eu estou nisso, naquilo. Então, é muito frequente que nós entremos em constelações, e como eu sempre falo, e as pessoas aí, algumas pessoas aí tiram um sarro de mim, né? Que eu falo, não existe cérebro virgem, né? Então, o Luiz Felipe Spinoza fala isso, que não existe cérebro virgem. Nós entramos, nascemos com luzinhas ligadas na nossa cabeça, figurativamente falando, né? Mas essas constelações são estrelas, né? Como se o Hammer olhasse aquelas estrelas onde tivessem regiões no cérebro que já estão alertas por determinadas situações, e talvez a gente nasça já muitas vezes com essas estrelinhas ligadas como uma forma de proteção. Porque se os nossos ancestrais sofreram por algumas situações, eu não quero sofrer como eles. Se às vezes houve uma situação onde minha mãe ou meu pai ou minha mãe passou por alguma coisa na gestação, eu entro já numa proteção para que eu não caia na mesma cilada que ela. Então meu cérebro já tende a buscar uma alternativa de comportamento para que eu não passe nas mesmas ciladas. Não é uma intenção ruim, não é um contexto relacionado ao vínculo que aquela emoção é para o mal, eu tenho uma percepção alterada da realidade por mal, eu tenho um processo um pouco esquizofrênico em alguns momentos por mal. Não, é uma tentativa que o cérebro entendeu de que era interessante ser colocado para me proteger, para evitar que eu caia na mesma cilada que eu já vivi ou que os meus ancestrais já viveram na vida deles. Então o cérebro não tem uma má intenção de nos ferir, de nos alterar, de nos fazer mal. Tudo é uma tentativa de evitar que eu sofra. Evitar que eu passe de novo por uma situação que me é desagradável, que me é incômoda, ou que fez os meus sofrerem em algum momento. Então, nesse sentido, nós temos sempre uma tentativa no nosso cérebro de nos proteger, só que nem sempre, claro, é da forma que a gente gostaria. Às vezes eu não gostaria de ter perda de concentração, eu não gostaria de ter crise de ausência às vezes, né, Dani? Eu não queria ter uma situação relacionada a ficar num processo introspectivo, quieto no meu canto, ser mais tímido, ser mais na minha. Eu não queria ser agressivo em alguns momentos, eu não queria ter ansiedade, o síndrome do pânico, isso e aquilo em alguns momentos. Mas o meu cérebro entendeu que aquele momento, aquele medo, aquela raiva, aquele processo de sintoma que eu tenho, ele é necessário para a manutenção da minha sobrevivência. Então, cria uma percepção para que eu possa manter a minha sobrevivência, para que eu possa me manter ativo e vivendo com relação às situações que acontecem ao meu redor. Porque uma coisa que eu falo sempre assim, o cérebro nosso não entende que nós estamos vivendo numa era que tem avião aqui, que a gente pode ir para o outro lado do mundo, morar em outro lugar, estar em outra situação. Ele não entende que a gente não vive em tribos ainda. Ele não entendeu ainda essa evolução. Porque a impressão que dá é que o nosso cérebro diz assim, lembra? O teu avô viveu a guerra e tá na guerra e você tá na guerra. Você tem que estar alerta. Lembra? Tua avó teve uma perda de filho por isso, por aquilo. Vai acontecer contigo de novo. Teu pai viveu uma falência. Vai acontecer contigo de novo. Então cria uma sensação de que há uma associação que o cérebro entende que você ainda está vivendo na mesma circunstância que os teus ancestrais. Então imagine assim, se você está numa tribo fechada e essa tribo é de guerra, adianta nascer uma criança meio bobinha, meio perdida ali naquele local? Não, né? Porque se a tribo é de guerra, tem que nascer alguém alerta, tem que nascer alguém pronto para o combate. Se nasce alguém bobinho, vai morrer.
Então, o cérebro ele não consegue distinguir que você não está mais vivendo no mesmo local que os teus ancestrais, que não está na mesma percepção e situação que os teus ancestrais. Ele está imaginando que você está na mesma tribo, no mesmo lugar e não saiu de lá. E não, hoje nós temos... teve os barcos que fizeram nossos ancestrais vindo para o Brasil, tiveram situações onde que os brancos invadiram o processo dos indígenas, tribos dos indígenas, e houve uma mudança, e houve mortes, houve situações. Então a tribo não existe mais, não está mais acontecendo, né? Então nós não temos mais o contexto de tribo e de permanecer em uma situação onde que então nós permanecemos num estado igual, momentâneo e vivendo sobre a mesma circunstância. Mas o nosso cérebro não entendeu isso ainda. Então ele ainda tende a entender que estamos vivendo no mesmo ambiente, por isso que ele acredita que a gente tem que ter essas percepções alteradas para nos defender. Então, como meu avô viveu, meu bisavô viveu em guerra, eu tenho que ficar mais armado, irritadiço e com medos antecipativos para não sofrer a guerra. Como meu avô passou pela revolta de contestado, passou pela revolta disso, daquilo, ele viveu algumas situações de alerta que eu tenho que ter alerta para não sofrer de novo. Como a minha avó passou por falências e teve dificuldade em nutrir os filhos, eu tenho que estar no alerta de sempre ter dinheiro e reservas financeiras para nutrir os meus. Então eu trago uma percepção já alterada da realidade para que eu possa precaver de não viver a mesma história. Claro que o Hammer não falava do contexto transgeracional, mas hoje, quando a gente estuda essas bases transgeracionais, a gente entende que o mesmo processo que o Hammer fala do hoje, de alterações de percepção e personalidade nas pessoas, mudanças de realidade, às vezes, da visão daquelas pessoas, está baseado também em um processo que os ancestrais deles tiveram essa mudança de realidade, mudança de personalidade, mudança hormonal, alteração de constelações que fizeram ser necessárias naquele momento que eles viveram. Porque talvez se eles vivessem perante uma situação de fome, perante uma situação de guerra, vivendo sobre a mesma realidade que eles tinham antes da guerra, eles sofreriam, eles se frustrariam ou causariam risco à vida deles. Então, se tem uma guerra e eu não fujo da Alemanha para o Brasil, eu posso morrer. Então, é melhor, às vezes, ao invés de atacar, fugir. Então, para aquelas pessoas, naquele momento, a mudança do ritmo basal cerebral foi necessário, foi importante para a manutenção da vida. Só que o nosso cérebro não tem essa mesma percepção que nós não estamos mais no mesmo lugar. Nós não estamos mais na Alemanha, nós não estamos mais na Itália, nós não estamos mais ali ou aqui que vivemos aquela situação como nossos ancestrais. Hoje nós podemos mudar a forma de lidar com a situação, nós podemos viver de uma forma diferente, dissociando essa informação. Agradecendo aquele sentimento que eles viveram, aquilo que eles passaram, mas que hoje não faz representação para a minha vida mais. Vocês estão dando para entender essa relação? Fica claro aí para vocês que estão buscando esse entendimento da origem emocional dos sintomas? Então, nesse sentido, nós temos essa percepção cerebral que faz com que mude, às vezes, o limiar basal, mude a forma de eu lidar com as situações. Então, inicialmente, aquelas pessoas poderiam ter sintomas físicos, mas se tornou necessário ter mudanças comportamentais ou emocionais para a sobrevivência. E o mesmo acontece com o sentido de alucinações, seja elas visuais ou auditivas. Que bom, conseguiu organizar todo o teu raciocínio, que bom. Então, nesse sentido, deixa eu só responder uma questão que a Dani perguntou ali. Deixa eu voltar. Pesadelos pode ser uma constelação planante pós-morte? Pode ser inúmeras coisas. Sim, Dani. Realmente eu encontro frequentemente uma situação de medos, sim. Às vezes, depende tudo do tipo de pesadelo, né? Então a gente pode analisar diferente, tipo, voando, por exemplo, a gente poderia ter o planante. O voar que está caindo, voar, uma sensação de queda, de pular de um penhasco, de uma situação, geralmente com ar, né? Com o pulo, a altura, com esse contexto de voar, ele está relacionado a um processo, então, onde que eu fico preso a uma situação ali, eu fico nesse estado de planante.
O pós-morte, geralmente a gente vai pensar em contextos de visualizar muita morte. Então, no meu sonho, morte dos outros ou minha morte. Então, ele pode estar muito vinculado a essa interpretação de eu ver a morte de outras pessoas, ou matar pessoas, ou estar relacionado a ter perdas, por exemplo, né? Então, nesse sentido, sim, a gente pode estar vinculado ao que nós estamos vivendo naquele momento, que é a perda de território e entrar nas constelações, ou reativando processos dos antepassados. Por exemplo, se meu antepassado foi perseguido, eu posso estar numa constelação perseguitória. Olha, já estou falando, sonho de ser perseguido, já estou antecipando. Nesse contexto que meus antepassados sofreram perseguições, por exemplo, eu posso estar numa constelação, sim, já nascendo com uma constelação perseguitória, e em pequenos momentos da minha vida que eu viva uma situação perseguitória, que eu viva uma situação onde que as pessoas estão olhando para mim ou estão me julgando, talvez em pequeno grau ou um grande grau, como um ataque, às vezes midiático, um ataque na internet, um ataque de um paciente, ou críticas de colegas de trabalho, ou situações de rua de assalto, ou como nós estávamos falando ontem sobre um caso lá no grupo do curso Origens Avançado, sobre um caso de assalto. Você pode ter um trilho do conflito que reativa uma vivência que você teve ou que os teus ancestrais teve, como você falou ontem, que reative a lembrança de perigo iminente de morte. Então essa sensação de uma arma na cabeça, uma situação de alguém que veio me assaltar, que eu me senti encurralado com relação a pessoas que vieram me tirar as minhas posses. Então eu posso reativar perante uma situação. Eu tenho um paciente que trabalha num presídio e ele falou que cada vez que ele chega em casa, se ele já vai dormir na hora que ele chega, ele tem pesadelos. Porque ele está vivendo uma zona conflitiva, onde tem pessoas que mataram, tem pessoas que estupraram, tem pessoas que isso, aquilo, aquele outro, e ele está num clima tenso ali. Então, se ele faz 24 horas lá no presídio e vai para casa, se ele dorme automaticamente ali quando ele chega, ele está vivendo aquela situação ainda. Aquela situação de alarme, aquela situação de alerta, que geralmente vai reativar um padrão do transgeracional dele. E aí ele vai ter pesadelos. Só que se ele espera um pouco, diminui, baixa um pouco a poeira sobre aquilo que ele estava vivendo, à tarde ele consegue dormir e não tem os pesadelos. Mas essa vivência que eu estou no trilho do conflito, associando a informação, e como ali o Thiago falou, né? Então, nós temos o efeito hipnótico do trauma. Então, a gente não percebe que aquilo é um trilho. Eu não percebo que aquilo me reativa uma lembrança. Eu não sei da história do meu antepassado, mas aquilo me reativa uma emoção, aquilo me reativa um sonho, aquilo me reativa uma alteração. Então, nesse sentido, cada vez que eu tenho o efeito hipnótico, que é estar bloqueado sem entender aquilo, sem lembrar que aquilo fez parte de mim, ou eu assisto uma novela, algo me cutuca na novela, sai uma lágrima, mas eu não entendo por quê. Porque talvez no meu histórico familiar ou no meu histórico de vida, eu tive uma cena parecida com aquilo. Só que às vezes eu não lembro, porque eu era criança, bem pequenininho, ou às vezes eu não lembro porque meu cérebro bloqueou, entrou numa mini esquizofrenia, que às vezes eu não consigo lembrar daquilo como fosse uma forma de proteção, mas eu posso reativar aquela cena, de alguma forma, e o meu cérebro processar durante o sono, e fazer com que eu tenha pesadelos vinculados àquela percepção. Não sei se faz sentido esse contexto. Geralmente a crise do pânico, como eu já falei numa aula sobre ansiedade, geralmente o que eu encontro na síndrome do pânico, uma coisa é pânico, outra coisa é síndrome do pânico, né? O pânico viver em pânico, é uma sensação de medo exacerbado. Então, medos frontais ou medos na nuca, ou encurralado, medo fronto-occipital, né? Então eu posso ter uma constelação esquizofrênica frontal, uma constelação esquizofrênica occipital ou fronto-occipital. E nisso faz com que eu tenha essa relação de estar encurralado, ou que um perigo vai acontecer, ou um medo do que pode ser que vai acontecer. Então essa mudança de limiar basal também, eu estou tranquilo, de repente tenho medo exagerado, porque algo me acende uma constelação esquizofrênica para eu não viver de novo a mesma situação. Então, todos nós temos, de certa forma, alguns medos específicos. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de sair na rua, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de ir viajar e que algo aconteça, que eu esqueça alguma coisa, ou que me esqueçam na rodoviária, ou que eu fuja, que as coisas saiam do meu cronograma, ou que eu tenho medo de faltar dinheiro. Então, às vezes a gente tem medos antecipativos que estão relacionados nessa conjunção de conflitos.
Então eu tenho uma conjunção de órgãos fragilizados que fazem eu sofrer por antecipação. A sensação de pânico é esse medo exagerado quando a massa do conflito é grande, nos medos frontais ou occipitais. Mas a crise de pânico é algo momentâneo. É como se fosse um estalar de dedo que faz com que eu tenha uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático na crise epileptóide. Então, geralmente eu encontro nesse sentido, se é uma sensação de falta de ar, tem laringe. Se é uma sensação, ou brônquios, né? Se, na parte do crise epileptóide. Ou se é uma sensação de aperto no peito, palpitação, tem artéria ou veia coronária. Ritmo de frequência cardíaca ou ritmo, centro de controle do ritmo ou frequência cardíaca alterado. Então a gente vai pensar, se tem uma dor para o braço, tem uma relação cardíaca. Então nós temos uma relação de que ali aconteceu uma crise epileptóide porque a pessoa saiu de tal conflito. Mas talvez um está em fase ativa, talvez não. Um está em fase ativa de um hemisfério cerebral e o outro está em crise epileptóide. Então por isso que a pessoa entra em uma crise epileptóide momentânea, que dura horas, minutos ou horas, que vai remeter ao contexto. Se a pessoa na crise da síndrome do pânico tem medos obsessivos de morte, significa o quê? Que ela está numa constelação esquizofrênica cerebral de pós-morte. Então, nenhuma pessoa vai entrar numa síndrome do pânico com pensamento de morte se ela não está em constelação pós-morte. Então, tem que ter artéria coronária, veia coronária ativa ao mesmo tempo. Uma em fase ativa, outra em crise epileptóide. Então, é isso que a gente tem que racionalizar quando atende o paciente. Porque tudo está escrito. Só que a gente precisa agora coordenar as informações para entender que, então ele teve uma crise de falta de ar que ele teve que sair para fora para respirar. Então nós sabemos que tem uma laringe brônquio fragilizado, onde um está em fase ativa e o outro em crise epileptóide. Então tem uma crise momentânea de falta de ar que eu tenho que abrir tudo e respirar, né? Ou se eu tenho uma angústia junto, uma falta de ar que eu tenho que sair andando. Eu posso ter um conflito motor associado com um conflito relacionado a uma constelação esquizofrênica que estava planante, agora um dos lados saiu do planante. A Cláudia fala, ontem atendi uma pessoa que durante o sono acorda às 3 com a sensação de que o tio que se suicidou antes dela nascer está vindo buscar ela. Está desesperada e com isso não quer mais sair de casa. Sim, então ela pode ter uma relação que associa a um padrão lá no passado, né? E ela pode ter uma sensação de constelação esquizofrênica cerebral se ela vê o tio, né? Então pode ser um conflito visual, onde ela tem a sensação de ver o tio buscando ela, ou ter uma sensação pós-morte junto, porque ela está no pensamento que se ele está vindo buscar é para levar para onde? Porque vai morrer. Se ela está no pensamento ou conectada com os mortos, ela vai estar numa constelação pós-morte, artéria e veia coronária. Então essa constelação associada com o processo visual, então geralmente é uma conjunção, né? Então eu tenho um processo visual. E essas pessoas às vezes podem desencadear uma sensação de quando estão acordadas, ver vulto, ouvir vozes. Então a gente vai ter uma constelação bilateral nos ouvidos que pode gerar a sensação de ouvir coisas. Seja ouvir coisas alucinatórias ou ouvir coisas além do que os outros podem ouvir. Então, tudo depende da crença e da metodologia que a pessoa emprega no tratamento, né? Então, tem pessoas que podem entender que aquela crise, né, aquela crise de alucinação pode estar vinculada a uma situação alucinatória mesmo da cabeça, imaginando vozes, ou realmente uma conexão com o mundo extrasensorial, com o mundo espiritual. Então, saber a gente não sabe, porque não existe uma definição. Existe ou não existe? Não sei. Tá? Mas, com relação ao contexto, existe sempre um padrão. Então, as pessoas que têm dons, pessoas que têm uma sensibilidade extrasensoriais, ela tem conflito. Elas tiveram conflitos que fizeram ela ter uma percepção aguçada. Então, como era feito para os xamãs das tribos terem uma percepção extrasensorial que eles poderiam curar as outras pessoas da tribo? Eles tinham que ir ficar um tempo na floresta, na selva, no escuro, com um monte de bichos em volta. E o que ela passa? Com perigos, ameaças, medos. Então ela fica totalmente constelada, como nós falamos, com várias constelações de ameaça, de perigo territorial, de medo territorial.
que faz com que ela entre num processo alucinatório. Então esses xamãs, eles iam passar esse tempo na floresta e tinham que se virar. Eles tinham que buscar comida, tinham que se virar e sobreviver sozinhos. Então o que a gente fala geralmente no mundo animal? Se um animal está sozinho, ele está em risco de sobrevivência. Então, se essa pessoa ela trouxe no transgeracional informações de parentes que vieram num contexto de morte, visualizaram muitas mortes, que passaram por grandes processos de doenças, né, familiares, que muitas pessoas morreram, ou que desde pequeno viveu uma situação de cirurgia que teve risco de vida. Então, pessoas que tiveram muito essa sensação de risco no parto, de morte, pessoas que viveram na infância cirurgias que remeteram perigos de sobrevivência, ou que mortes de pessoas muito próximas delas, ou que vem no transgeracional contextos relacionados a grandes ameaças, grandes riscos, tem uma tendência de ter uma interpretação extrasensorial mais aguçada, para que eu possa me prevenir e me precaver para não viver aquilo como meus ancestrais viveram. Então não é por acaso que uma pessoa tem a sensação de ouvir, ver coisas ou ter uma percepção se aquela pessoa é bom caráter, não é bom caráter, se aquela pessoa cheira bem ou não cheira bem, tá? Ela me presta ou não presta. Então, ou aquelas pessoas que têm a antecipação de mortes, eu sinto uma angústia, alguém vai morrer. Ou tem uma percepção que algo vai acontecer. Então essas pessoas que têm essas antecipações não é por acaso, é porque elas tiveram uma situação dramática, muito intensa, com relação a esses contextos, que daí a gente vai associar. Então, se ela tem mais capacidade auditiva, ou visual, ou sensorial, de sentir as coisas do ambiente, ou a pineal está muito aguçada e ela tem uma percepção extrasensorial com o ambiente mais intenso, a gente vai ter que saber se é ouvir tem conflito de ouvido, se é ver tem conflito visual, córtex visual, se sentir epiderme intenso no contexto de constelação esquizofrênica cerebral, pineal vai ter um contexto muito intenso naquele sentido, que vai fazer com que ela tenha uma percepção extrasensorial mais aguçada. Então, nenhum médium é médium por acaso. O médium é médium porque ele trouxe uma fragilidade. E se a gente for ver, todos os pacientes que eu atendo, que têm sensação de ver, ouvir ou coisas do gênero, eles têm grandes conflitos que atingiram aquela região específica. Então, não é por acaso aquela região. É porque o cérebro entendeu que precisa mudar o limiar basal de funcionamento para que eu possa me precaver de viver de novo uma situação. Então, às vezes existem mulheres ou homens que têm uma percepção aguçada se o marido ou a esposa está traindo. E eu vou fuçar, vejo no celular e está mesmo. Né? Então, eu tenho uma intuição feminina, uma intuição masculina. Não é intuição, é uma fragilidade que eu já vivi ou meus familiares viveram e agora eu tenho uma capacidade mais aumentada para antecipar aquele perigo. Eu tenho intuição, eu sei que eu não posso fazer negócio com determinadas pessoas porque eu vou quebrar a cara. Eu tenho que ouvir minha vozinha ali que fica falando, não faz isso, faz aquela outra direção, vai para a direita, vai para a esquerda, fica em casa hoje. Não, ela tem essa percepção porque em algum momento houve uma situação que trouxe uma percepção mais aguçada para evitar eu entrar de novo numa cilada. Tá? Então, é uma antecipação que o nosso cérebro nos coloca para evitar sofrer de novo. Tá ficando claro essas informações? O Thiago fala, atendi um paciente que apresentava síndrome do pânico, ele é agente penitenciário e em sua transgeracional encontramos o bisavô paterno, esse bisavô foi prisioneiro de guerra. Olha só, então o Thiago aí mostra aí essa relação que realmente nós trazemos esse efeito e às vezes nem lembramos, como o Thiago falou, do efeito hipnótico do trauma. Então nós estamos às vezes sem saber o que foi vivido, mas eu estou no mesmo tipo de ambiente, num presídio, as pessoas estão presas, as pessoas estão vivendo aquela situação e agora ele está do outro lado, né? Então antes o bisavô estava preso e agora ele está como ele é o carcereiro, ele é o agente que vai cuidar dos presos. Olha que louco isso, né? A gente às vezes reativa um padrão voltando a uma história parecida daquilo. E quantas histórias tem assim? Às vezes o bisavô, ele teve um filho fora do casamento e esse filho não foi assumido e agora alguém na história da família adotou uma criança. E não é qualquer criança, se aquele filho era um menino, agora adotaram um menino. Ou se teve 3 filhos que não foram assumidos, adotam 3 filhos na família. Com uma compensação, às vezes, inconsciente. Né? Como se a gente trouxesse à tona aquela fragilidade daqueles que foram deixados para agora serem
acolhidos novamente, ou aquele contexto onde que o meu antepassado tomou posses de outras pessoas, tomou dinheiro de outras pessoas e agora os descendentes têm uma grande perda financeira que alguém passa a mão no dinheiro dele. É como se fosse um momento compensatório do dar e receber, né? Que eu não estava equilibrado lá atrás e agora precisou de alguma forma ser equilibrado esse processo. Os medos específicos têm sempre uma conexão com a nossa herança do clã? Não necessariamente. Uma boa informação para dar àquelas pessoas que acham que estão tendo uma premonição e ficam paralisadas. O medo, ele pode sim ser do transgeracional, mas se essa pessoa ela tem às vezes uma situação, vamos dizer que ela teve uma experiência pós-morte por uma cirurgia que ela viveu. Aquilo foi tão intenso que ela pode trazer à tona para a vida dela posteriormente essas sensações de antecipação. Então ela teve um EQM, né, uma experiência pós-morte, e ela vai trazer uma informação que iniciou o perigo iminente de morte. Então ela já pode trazer uma antecipação de todos os riscos, isso sensorial, então uma percepção extrasensorial mais aguçada, para evitar ela sofrer de novo. Evitar, eu não vou por lá porque tem aquelas pessoas mal encaradas, eu vou por aqui porque senão eu vou ser assaltada. Eu vou tomar essa direção porque aqui eu posso passar por um problema. Então não necessariamente precise vir do transgeracional. Cada caso é um caso. Eu estou dando exemplos, né? Mas as pessoas que têm um grande problema também, tá? Que tem pessoas que têm premonições e tem pessoas que têm angústia. E tem pessoas que têm os dois. Só que às vezes isso pode confundir a cabeça da pessoa. Então quando eu vou tratar um paciente, às vezes ele fala, eu tive uma angústia, mas não aconteceu nada. Mas às vezes eu tenho essa angústia e acontece algo. Então eu nunca sei se a angústia é porque vai acontecer algo ou a angústia é porque eu estou incomodado com alguma coisa. Então quando a gente trabalha e corrige o padrão de angústia, que é porque está acontecendo algo, ele deixa de ter angústia porque está acontecendo algo. E agora ele só tem um pouquinho de angústia quando alguma coisa realmente vai acontecer. E daí ele pode distinguir cada vez mais o que é um padrão de antecipação do cérebro como uma proteção. E como eu falo para os pacientes, nem sempre vale a pena a gente resolver tudo, não é? Porque se o teu corpo colocou que é preciso, às vezes, uma antecipação de algumas coisas como proteção, será que isso não é importante? Será que isso não está ali para te avisar de alguma coisa? Eu já tive pacientes que tiveram uma sensação dessa angústia do trabalho, porque eles eram empreendedores e tinha um funcionário que roubava dinheiro deles. Então essa angústia fazia com que eles ficassem mais alerta com relação ao fato que está acontecendo algo e eles pegassem aquele funcionário que estava roubando e tirando dinheiro deles. Então, talvez o cérebro nos coloque uma proteção em alguns momentos e até nem sempre é interessante tirar toda ela, porque nos ajuda a manter a nossa vida. Eu tenho pacientes que, por exemplo, têm familiares que trabalham como políticos e eles estão angustiados na época eleitoral porque tem uma sensação que alguma coisa vai acontecer. Então, será que não é importante essa antecipação para me prevenir e me precaver da vida? Porque eu posso ter uma emboscada, porque eu posso ter uma situação? Então, nem sempre eu acredito que é bom corrigir tudo. É bom olhar para aquela situação e entender o porquê que aquela situação acontece. Porque muitos pacientes não entendem por que acontece aquela situação, não conseguem decifrar. Então, por que é bom eu ter uma angústia que alguém vai morrer se eu não posso fazer nada? E eu não sei com quem vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Né? Então, às vezes, é um processo mais intenso que nem sempre vale a pena ter. Porque isso faz um mal àquela pessoa e faz uma angústia e impotência, porque não resolve. Então, às vezes, aliviar esse estado é interessante e ajuda aquela pessoa. E às vezes ser tão intenso não é agradável, não é bom e pode fazer mal àquela pessoa. Mas quando a gente entende aonde que estão esses focos afetados, por isso que tem que ser específico no órgão específico, na alteração específica. Para que daí o paciente consiga, então por isso eu vivi aquela situação de perigo, de assalto, eu vivi aquela situação de perigo naquele acidente, eu vivi aquela situação de perigo no parto ou naquele momento da cirurgia e eu entrei numa percepção aguçada. Tá? E aí eu posso então diminuir aquela carga e aí ele possa não ter mais aquela angústia tão forte, aquela sensação tão forte de pressentir algumas coisas. Então, de novo, ponderando o que é bom para o corpo e o que não é. Né? Então, até que ponto
é bom ou não é, a gente tem que sentir no corpo da pessoa mesmo. Então, se a gente pode ter um trabalho com crânio sacral, com microfisioterapia, com técnicas manuais, a gente pode perguntar, se não pode ter a cinesiologia aplicada. Então, a cinesiologia aplicada vai mostrar, isso é bom corrigir ou não é? Então, isso é bom corrigir? Sim, ok, vamos corrigir, vamos trabalhar nisso. Se isso não é bom corrigir, o corpo vai fragilizar, vai baixar aquele braço. Então, a gente pode perguntar sempre, ou usar o pêndulo para quem usa radiestesia, outras técnicas, até que ponto vale a pena ou não mexer em determinada situação. Então, algumas coisas são importantes e o corpo não coloca por acaso uma constelação esquizofrênica cerebral na pessoa. Então, por isso que alguém que me fala, eu consegui corrigir todas as constelações do meu paciente, fica um pé atrás. Porque se o corpo colocou uma constelação esquizofrênica cerebral naquela pessoa, foi por algum motivo. Tá? E aquilo talvez seja interessante para ela viver a realidade de vida que ela está passando. Então, às vezes é importante manter essa constelação, porque essa constelação ajuda aquela pessoa a estar vivendo. Eu tenho pacientes que vivem uma realidade familiar extremamente confusa, bagunçada, os pais agressivos, e a gente não vai conseguir mudar os pais. Então, estar planante, às vezes, é estar lá na mesa do almoço e, às vezes, estar no mundo da lua e não ficar ouvindo o que eles estão falando. Aquelas picuinhas que estão fazendo. Ou eu vou lá no meu sogro e minha sogra, eles ficam falando de política, religião, futebol, e eu não suporto, mas isso, planar, às vezes, é bom. Porque eu saio daquela realidade que não me agrada. Então, é uma tendência de eu sair do campo, mudar o ritmo basal para naquele momento. Mas que seja naquele momento. Tá? Para que o paciente entenda que aquele momento é necessário eu sair para que eu não fique com aquela raiva, com aquele incômodo, com aquela frustração. Ou que eu possa lidar melhor com aquela situação. Então é uma tentativa do cérebro para nos precaver. Né? A Dani fala de novo, a premonição pode estar associada a alguns órgãos como do arco nasal, epífise e outros também. Isso, e o contexto sempre de medo frontal e medo na nuca. Principalmente o medo na nuca é o medo do que pode ser que vai acontecer, e o medo frontal é o medo do que eu possa reviver uma situação. A sinusite frequente, a rinite frequente, algo não me cheira bem, alguma coisa está acontecendo de errado e eu não sei o que é. Então, enquanto e claro que um dia eu ficar momentaneamente com essa situação, não vai desencadear um sintoma. Então, algo não me cheira bem. Agora tudo bem, passou. Vai ter sintoma, mas se eu fico dias ali, algo não está me cheirando bem, algum problema vai acontecer, então eu fico preocupado, algo não está me cheirando bem, ninguém toma decisão com relação se a gente volta a trabalhar ou não volta, se vai ficar tudo bem ou não vai, e eu posso ter sim uma sinusite posteriormente. Eu tive medo de morrer o tempo todo do meu parto, minha avó morreu no parto, é uma reativação grande mesmo, né? Parto da minha filha, assim. Quando você estava grávida, na hora de ter o teu parto, você fica assim, ativando de novo um efeito hipnótico do trauma, reativando aquilo que a tua avó viveu. A gente acessa memórias transgeracionais, mulheres já nasceram consteladas, todas hiperintuitivas. Adorei essa ideia. Que mais, gente? Se faz sentido, faz sentido. Exatamente. E claro que assim, nós não vamos colocar, como o Thiago fala ali, foi isso, decretar que foi isso que o paciente viveu. Nós temos que jogar possibilidades ali em cima do que a gente entende e não decretar, você viveu isso, você teve medo de morrer. Não. Tu teve um perigo de vida. Não lembro. E daí sim vai ter uma desconexão, ou tu vai colocar uma memória falsa na cabeça do teu paciente que é desnecessária. Então é sempre, será que você viveu alguma coisa disso? Não, então não, né? Então descartamos essa possibilidade. E não colocar assim, será que você não viveu algo? Não vivi. E daí mudar de assunto, porque se você muda de assunto, dá a entender para o teu paciente que, ele falou sobre aquilo, será que eu vivi mesmo? Será que eu não vivi? E ele fica encucado e daí ele vai sair da sessão e vai ficar pensando que viveu aquilo, né? Então, coloque uma possibilidade, sim, vai conversando com o paciente, será que pode ter sido isso ou aquilo? Não. Então, será que pode ter sido aquele outro? Também não. Então, não. Então, vamos pensar de outra forma. Será que pode ter sido uma outra situação? Por isso que eu geralmente tendo a dar vários exemplos para vocês, porque não existe um contexto, é isso e pronto, é isso. Não, às vezes a gente pode ter várias possibilidades de informações que pode diferenciar o padrão que aquele paciente está reagindo. Então, por isso que é interessante a gente olhar de diferentes maneiras
olhar diferentes possibilidades para começar a conversar com o paciente. Será que é esse tipo de situação, aquela? E sempre pensar desde quando começou aquele momento de ele mudar a forma de ler ou ouvir aquela situação. Tá? Ficou claro essas informações? Dani, essa é para você, ó. Para vocês, compartilha aí, coloca lá no feed, coloca lá no stories, faz um print da tela e coloca aí o mais esquizofrênico possível, tá? Coloca aí um cabeleira, coloca uns olhos esquizofrênicos em mim, porque eu quero ver ali quem estava assistindo e quem conseguiu entender essa relação das constelações. Um abraço!